Estamos de volta com o nosso podcast, LQ Podcast, nossa 5ª temporada. É a temporada que a gente reinicia um projeto que foi iniciado há 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, comigo e com meu querido sócio, que hoje fez 1 mês da sua ausência aqui do escritório. Então a gente está aqui para poder seguir o sonho dele, seguir o legado dele, seguir o projeto que ele construiu. Essa ideia do podcast foi uma ideia que ele veio, que ele trouxe, que ele inaugurou aqui no escritório. Então, primeiramente, acima de tudo, eu queria deixar publicamente aqui no nosso podcast e abrir esse espaço para agradecer tudo que ele fez pela gente, fez pelo time, o que ele construiu. E a gente está aqui para poder desenvolver e continuar com tudo. Tá? Aqui é um beijo grande para a família dele, um beijo para ele, onde quer que esteja. A gente acredita que ele está num lugar bem, um lugar melhor. E daqui a gente segue em nome dele, por ele. Tá? Então a gente está aqui para esse primeiro episódio. Convidei o sempre braço direito do Lapor, Giuseppe. Giuseppe está inaugurando bem, né? Inaugurando aqui com uma área esportiva. Já vou entrar no nosso convidado. Pedir licença para ele, para a gente fazer essa breve introdução. E, Giuseppe, obrigado por comparecer. Seja bem-vindo ao seu primeiro episódio. E tamo aí. E eu que agradeço, muito feliz de participar aqui. Acredito que vai ser um tema muito interessante, que mistura, né, empreendedorismo, futebol e, por que não, direito, e entender um pouco de um tema que é muito caro. É um tema que faz parte, né, da população, um tema que faz parte do Brasil. Então, acho que vai ser muito interessante aqui essa conversa. Vamos lá, vai ser ótimo. E estamos aqui com o nosso querido... Já estou aqui para chamar ele há muito tempo, já encontrei com ele até no meio da rua. Falei assim, eu vou te chamar para podcast. E hoje, finalmente, consegui que ele viesse. Flávio Piquet, querido, também. Sou um grande apaixonado pela família dele também e tenho muito, devo muito a todos eles. E é um prazer enorme ter o Flávio aqui. O Flávio vai falar sobre agenciamento, dentre outras coisas, vai falar sobre o agenciamento de atletas. Bom, não vou dar muito spoiler não. Flávio, obrigado por ter vindo aí. Obrigado a vocês, é uma honra aí participar dessa abertura da 5ª temporada aí do podcast. Bom, a ideia é falar um pouco aí do futebol, né, da minha história como empreendedor. Durante os 16 anos que eu fui CEO e sócio da Greenleaf Gramados, que seguramente está entre as 3 maiores e melhores empresas do mundo no que faz, e depois a minha passagem para essa área do agenciamento de atletas, né, que é onde eu estou hoje, que no final de 2023 eu saí da Greenleaf, vendi minha participação lá e agora estou com a GL Gestão Esportiva. Bom, então vamos bater esse papo, tem muita coisa para falar. Eu queria então começar no geral, Flávio, por favor. Conta um pouco sobre a sua história, como é que você chegou na Greenleaf. Pergunta bem aberta. Cara, é curioso o caminho que me levou a isso. Na verdade, a minha formação acadêmica é em zootecnia, que a gente brinca, todo zootecnista brinca, que é a arte de passar a vida explicando o que faz, porque ninguém conhece, nunca ouviu falar, mas a grosso modo assim eu posso definir como sendo metade veterinária e metade agronomia. E apesar de eu ter ido por esse caminho, eu nunca quis sair da cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre quis morar, sempre fui mais urbano, mas sempre gostei dessa parte de campo, que era sempre uma dualidade da minha personalidade. E aí, quando eu saí da universidade, eu montei uma empresa de paisagismo, primeiro, aqui no Rio. E aí eu tinha um sócio que já tinha... A Greenleaf é uma empresa que ela tem 37 anos de mercado. Entendi. Então, assim, quando eu estava estudando lá na universidade, a Greenleaf já existia. E aí eu tinha um amigo meu na universidade que era sócio da Greenleaf, e a Greenleaf, ali pelos anos 2005, estava passando uma dificuldade grande financeira e tudo mais, né? E aí eu emprestava assim, a documentação da minha empresa de paisagismo para que ela pudesse participar de licitações e tudo mais. E eu via que
tinha um potencial gigante de ser uma empresa, realmente voltar a ser uma grande empresa, e ela não decolava, né? Aí, então, eu ofereci a eles de entrar na empresa, sair da empresa de paisagismo, e começar, então, a tentar desenvolver a Greenleaf de volta à época de ouro dela. A empresa estava numa situação assim, realmente muito difícil, ela tinha 5 funcionários só, faturava na ocasião cerca de R$50 mil só por mês. Caraca. E estava num escritório, o escritório era um quarto na casa da mãe de um dos sócios, assim, de favor Nem total, era um escritório, então. total e absoluto, com oficial de justiça batendo na porta, uma situação realmente complicada, né? Mas eu resolvi encarar o desafio com eles, e aí a gente conseguiu virar. Então foi pela proximidade com o sócio mesmo. Foi daí que eu fui parar nesse caminho do futebol. Mas você já tinha interesse em gramado esportivo? Era algo que você já tinha pensado em fazer, assim, gramado de futebol, gramado de campo, ou não? Você, antes da Greenleaf, ainda não tinha interesse nessa área? Na verdade, como esse meu sócio ele já era da Greenleaf, eu sempre escutei falar, achava interessante, mas não era um tema assim que eu era loucamente apaixonado, não era. Aham. E aí, com 50, a Greenleaf, inicialmente, ela já colocava grama. Já colocava grama. Mas, por exemplo, o único cliente que tinha sobrado quando a gente chegou era o Maracanã, mas já não estava nem em nome da Greenleaf, ela estava em nome de uma outra empresa de São Paulo que pegava e dava lá um tico-tico a eles, porque não conseguia participar da licitação. E aí veio o Pan-Americano do Rio de Janeiro, 2007, e aí a gente começou realmente a recuperar ali. Eu acho assim que no primeiro momento, quando uma empresa está muito, aí falando um pouco de empreendedorismo, né? Eu acho que quando uma empresa está numa situação dessa, de nocaute completo, totalmente atordoado, eu acho que nem adianta muito você começar colocando regras, e você tem que ir muito no emocional, você tem que muito chamar a responsabilidade. Eu tinha certeza absoluta, e por isso eu entrei, que meus sócios eram os melhores naquilo ali que eles faziam. Sim. Ninguém no Brasil entende mais de grama até hoje do que os sócios da Greenleaf, eu tenho plena consciência disso. Então eu precisava assim uma coisa de motivação. Pô, vamos lá, a gente pode muito mais que isso, nós vamos virar esse jogo e tal, não sei o quê. Você acha que você complementou eles na parte empreendedora e eles eram mais na parte técnica? Total foi isso. Porque até hoje eu nunca me interessei a ponto de chegar, o produto que vai matar aquele bichinho lá da grama é o produto tal, e na quantidade tal. Eu não sei isso, não quero saber disso, e não é o meu negócio, entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes é um erro você não ter uma pessoa. É um erro que acontece muito em empreendedorismo, que é, por exemplo, o cara cozinha muito bem. Aí o cara faz os almoços na casa dele, o jantar, chama os amigos, é uma maravilha, todo mundo gosta. Aí o cara acha que isso lhe credencia a ter um restaurante, que é uma empresa. Então, assim, não tem nada que ver uma coisa com a outra, é cada um fazendo o que sabe fazer. Então o cara, geralmente, 90% dos casos, ele abre o restaurante e ele quebra. Porque não adianta só você ter a boa comida, você ter a técnica. E quando eu cheguei na Greenleaf, era um pouco isso que estava acontecendo. Eram muito bons, resolviam qualquer problema do gramado, mas tem uma estrutura por trás que você precisa estar alimentando ali e gerenciando muito bem. Porque... É legal você falar isso, porque quando eu trabalhava lá no Vivo, né, eu era advogado, né? Aí eu vim só advogado ainda, né? Mas eu brinco que antes eu era advogado. Hoje eu sou empreendedor. Tenho às vezes até saudade de ser advogado, porque eu tenho que fazer muita coisa da parte de empreendedorismo, porque a faculdade te ensina a ser advogado. Mas empreendedorismo... Isso é uma coisa assim, claro, você tem uma coisa que nasce com você e você tem outras que você consegue desenvolver, né? Você tem que forçar o seu dia a dia para você criar uma cultura sua. Então, por exemplo, na minha personalidade, por exemplo, a disciplina não é o meu forte. Mas eu trabalho muito, faço agenda todo dia para cumprir e para cobrar aos outros o que tem que ser feito, e consigo desenvolver uma disciplina muito satisfatória. Mas
é um exercício diário de você fazer isso para que a coisa funcione. Sim. Eu acho que isso faz muito sentido, assim, você ter um sócio mais da área técnica e um sócio mais empreendedor, né? Porque acho que, como você falou, um cozinheiro ele não tem noção, às vezes, das ideias de marketing, do que é preciso, e por vezes você tem alguém por trás que consegue lidar com isso e fazer essa empresa decolar. As quantidades, as compras, tudo, uma coisa que você tem que ter uma visão muito maior. E geralmente é isso, o cozinheiro é um cara mais assim, artista, né? É um pensamento muito lúdico de como é que a vida vai ser, o meu restaurante vai estar cheio, as pessoas vão me amar, e quando vai para a pista não é nada disso, né? A empresa precisa dar lucro ao final, né? Você não tem como ter um tipo de serviço que não o cliente é maluco, não é o amigo dele que estava comendo na casa dele, não é o parente, então você lida com várias situações muito adversas, né? É muito interessante essa discussão, porque por vezes você tem que abrir mão de algo, né? Tem até uma série que é do Bear, que eles sobre uma cozinha e você lida com isso. Às vezes você quer ter um ingrediente mais caro, você quer ter a maçã que é produzida na Ásia, mas você não tem como trazer isso para uma ideia empresarial, né? Você não tem como replicar isso em larga escala. Exatamente. Então eu acho que essa discussão é muito interessante também, da área técnica e da área empresarial de um negócio. Flávio, você estava contando que você entrou com a Greenleaf ainda muito embrionário ali, né? Ou com uma dificuldade financeira. E você chega, já vou dar até um spoiler, você chega até o Qatar em 2020, foi 22? Então mas a obra começou em 2017. Então eu queria... legal. Então eu queria saber, ainda em 2007, né, que você falou que teve o PAN, quero saber como é que foi essa virada de chave, o que rolou, foi eventos externos, foi o que foi o que você vê como grande virada disso tudo, ou o conjunto de... Eu acho que foi exatamente essa parte de estruturar a empresa, né? Assim, de aproveitar o que a gente conseguiu ali no Pan-Americano, que vieram algumas obras, né? Importantes. A gente fez a reforma do Engenhão, a gente construiu o gramado do Engenhão. Sim. Aliás, só para explicar mais ou menos a Greenleaf, ela se chama Greenleaf Gramados, mas ela é uma empresa de engenharia, porque todo mundo pergunta assim, mas onde é que fica a sua fazenda de grama? A gente não tem grama. A gente é uma empresa, é uma empresa de construção, e que a grama é um dos elementos construtivos. É a mesma coisa que você perguntar para aquela construtora ali, onde é que você faz o teu tijolo? Claro. Não é muito então, mais que grama. Então assim, quando eu falar, a gente construiu o gramado do Engenhão, é uma coisa assim, você olha a grama assim por cima, o que está embaixo, 1,5 metro para baixo de irrigação, drenagem e tudo aquilo é feito pela... E o cuidado e a manutenção com o gramado, né? Um cenário como o Brasil, que você tem muitos jogos além do que acontece na Europa, por exemplo, né? E a gente em 2007 fez a construção do Engenhão, a gente refez a pista do Jockey, fez a pista de cross country, uma série de obras, e aí eu aproveitei para começar a voltar aí onde eles tinham os contatos que tinham perdido, assim, os diretores de futebol, os executivos, aí a gente começou de novo e voltamos no Botafogo para pegar a manutenção, porque a gente tinha ficado para trás. O Maracanã também fez uma obra em 2007, aí a gente voltou já com a empresa, com a nova razão social. Administração que a gente fez uma outra ali. Razão social enquanto limpava a Greenleaf Projeto de Serviço, que é o mesmo CNPJ até hoje, ele foi recuperado. E aí a gente conseguiu participar das licitações, começou a contratar, e nesse processo também de reestruturação da empresa, é muito importante assim, você quebrar a cultura que estava ali, né? Então, assim, quem veio com a gente falou, não, vamos embora, é isso aí, mudou, agora é assim, relatório toda sexta, porque senão não vai receber o salário. Você crescer a empresa. É isso aí, e quem começou, não, mas esse cara, tá me perseguindo, esse cara... tchau, pode ir embora, muito obrigado aí, eu agradeço tudo que você fez pela Greenleaf, mas pode ir embora. Aqui, agora é assim, senão não vai funcionar. E nisso os sócios tiveram, assim, deixaram a carta branca comigo. Falaram, cara, é o que você quiser aí, vamos com tudo, que nós não temos mais nada a perder, vamos. E cara, em 2 anos, a empresa estava, assim, num movimento de recuperação
muito importante, emocional e já estrutural. E aí a gente deu a sorte de ser anunciado que a Copa do Mundo viria para o Brasil em 2014. Eu ia perguntar isso. Foi quando que foi anunciado? 2009, 2010. Pouco antes da Copa Ainda estava no quarto lá? Não, já tinha saído do quarto. Já tinha saído para um prédio aqui do lado. Que aí a empresa de paisagismo ela seguiu um tempinho junto, aí a gente botou dentro do escritório para depois eu sair e ficar exclusivamente na Greenleaf. Sim. E aí quando veio essa Copa do Mundo, aí começa a entrar um pouco da parte técnica e da parte estratégica, porque se você não tiver uma estratégia na vida, achar que vamos ver o que vai dar, aí esquece, porque não vai dar em nada, vai dar ruim, muito ruim. Então a gente pensou o seguinte, cara, quem é que pode... A Greenleaf já estava dominando de novo, mais ou menos assim, boa parte do market share do mercado. E aí a gente chegou e pensou, o que pode atrapalhar a gente na Copa do Mundo, né? Porque as obras vão começar em 2011. Então daqui a um ano e pouco já começava as obras. O que a gente pode nos atrapalhar? A concorrência aqui dentro é fraca, mas pode vir um cara de fora, e brasileiros já adoram um sotaque, né? E dizer, olha, vocês me pagam aqui, eu explico tudo como é que é, a Odebrecht faz a obra, compra tudo que eu mandar e vamos em frente. Como é que a gente pode evitar isso? Eu falei, cara, a gente tem que pegar o cara que no imaginário das pessoas é o melhor gramado do mundo e ir lá conversar com o cara, pô. Tem nada a perder a Copa do Mundo, um negócio que pode funcionar muito bem. Aí, quem é esse cara? Bom, o melhor gramado do mundo na época, o melhor time, encantava todo mundo, uma maravilha, com o Messi, com todo mundo, era o Barcelona. Então peguei um avião, fui lá para Barcelona e aí encontrei um cara chamado Eudaldo Moreira, que era o dono da empresa que tomava conta do Camp Nou, e falei com ele, cara, olha só, eu sou lá do Brasil, eu tenho uma empresa de gramado e tal, a gente está... muito bem posicionado nos 12 estádios que vão ser da Copa do Mundo, e realmente a gente estava, e a gente queria um sócio para vir com a gente nesse desafio. E aí o cara falava um pouco de português, né? Eu fiquei meio encucado com aquilo, o cara falava português bem bom. Aí beleza, aí teve uma feira aqui chamada SoccerX, em Copacabana, nós convidamos ele para vir. Eu sentei com ele em algumas reuniões, com o Maracanã, com a Odebrecht, com a OAS de Salvador e tal, e ele percebeu que realmente a gente estava muito bem posicionado. A gente não tinha nenhum contrato assinado, mas a gente estava muito bem posicionado. E aí a gente conseguiu, então, que ele comprasse 5% da Greenleaf e entrasse de sócio com a gente. A reunião, inclusive, de... assinatura dos contratos foi uma coisa muito especial, foi no Palácio do Governo da Catalunha, com a vice-governadora, e naquela ocasião ele falou, cara, eu vou contar uma história para vocês, que vocês talvez não saibam, vocês com certeza não sabem, mas eu queria que isso... Eu não contei antes para vocês acharem, eu só fui lá com vocês por causa dessa história que eu tenho com o Brasil. Sim. E aí ele falou, cara, por que eu vou contar isso agora? Só agora. Ele falou, quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma namorada, ela adoeceu, aquela loucura, um amor adolescente e tal, e ela faleceu. Eu entrei numa depressão profunda, fiquei 6 meses sem sair de casa. E aí uma freira vizinha minha virou para mim e falou o seguinte, cara, por que você não vai para o Brasil? O Brasil, as pessoas são muito animadas, elas têm uma energia muito boa. Eu conheço um pessoal de uma cidade chamada Resplendor, em Minas Gerais, que tem uma hospedaria e poderiam te receber lá. E aí ele veio, ele ficou 1 ano aqui no Brasil, por isso ele falava português, e aí ele foi embora... Cara, recuperado, conheceu a mulher dele, teve 3 filhos lá e foi eternamente grato ao Brasil o resto da vida. Então aí ele contou essa história e ali estava feito então um casamento que foi uma coisa fundamental, eu acho, para a Greenleaf dar realmente a decolada que ela deu, porque... a gente, quando sentava na frente de uma Odebrecht, do que fosse,
cara, o que tinha na frente do cara? O cara que toma conta do melhor gramado do mundo e o cara que é local aqui, que conhece tudo, que vai resolver o problema para mim. Sim. Então, assim, aí veio a Copa das Confederações. Eram 6 estádios, nós pegamos 6. Todos os 6 eram nossos. E aí, cara, a empresa realmente começou a andar muito bem. Aí depois, na Copa do Mundo, também pegamos mais os outros estádios. Os centros de treinamento das seleções, praticamente, nós pegamos todos. O da Holanda, que era lá no Flamengo. Eu me lembro que reformaram o gramado da Gávea para a Holanda treinar lá, e teve isso também, não foi? Isso, da Inglaterra. Das 32 seleções, sei lá, mais da metade era tudo a gente fazendo pelo Brasil inteiro, os estádios em Manaus, tudo. E isso requereu uma organização muito grande nossa, assim, de uma empresa que não tinha nada 5 anos atrás, estava ali num quarto de favor e estava ali fazendo tudo da Copa do Mundo 5 anos depois. E Flávio, uma pergunta assim, bem empreendedora, assim, né? Para quem é empreendedor, acho que eles veem essa dificuldade, e eu tô bem curioso também. O que faz o que você fez, o que faz, como fazer, ou como você sugere uma empresa que ainda já estava bem posicionada ali e tal, mas que ainda não tinha essa escala que chegou depois, fazer com que o melhor cara de gramados da Europa ou do mundo sentasse numa mesa com você? O que você passou um e-mail, ligou pra lá, falou, olha só, a gente vai pra lá, vai bater na porta dele, qual é essa? O primeiro contato que eu fiz, eu estava em Barcelona já, com a família, e falei, cara, vou aproveitar, vou lá dar um pulinho lá. Aí conheci um funcionário dele. E aí falei, cara, olha... Isso antes de você ter essa ideia ou você já tinha essa ideia? Não, já tinha essa ideia. Entendi. Já tinha essa ideia. Foi tipo assim, pra gente fechar, passou uns 6 meses desse primeiro encontro com o funcionário dele. Okay. E aí eu falei pro funcionário, cara, vocês têm isso aí tudo, mas Copa do Mundo, vocês fizeram alguma coisa assim para botar no currículo de vocês? Porque assim, eu tô abrindo um negócio que vocês vão ganhar bastante dinheiro e vão ter no currículo um negócio que vocês não têm. Vocês têm o Barcelona, maravilha, tem lá o espanhol, tá? E isso ajudou muito a empresa deles também, porque eles ficaram chocados como é que a gente conseguia. Ele falou, cara, nós estamos fazendo campo em Manaus, são 4 horas de avião daqui. E na Europa você atravessa a Europa inteira, 4 horas de avião, e a gente fica lá sentado na Catalunha, só faz os estádios da Catalunha, nós somos uma vergonha. Ele falava para a empresa dele. Gramado de Barcelona é muito mais fácil quando você tem uma mesma localização do que você cuidar com a chuva de Manaus, o frio do sul, exato, todas essas dificuldades aqui era logísticas. Tudo um negócio gigante ao mesmo tempo que você estava em Manaus com 40 graus, você estava fazendo o Atlético Paranaense, que a Espanha estava lá e a gente tomava conta do centro de treinamento para eles, fazendo, sei lá, 8 graus na mesma época. E era no meio do ano, né? Realmente era inverno, né? Então era uma então foi assim, foi na marra, né? Vamos dizer assim. Você chegou lá, falou, vou lá e vou ver. Foi na marra, mas... claro, mas, assim, com uma estratégia. Né? Com uma estratégia. Porque assim, aí você já tinha que mostrar um negócio, assim, uma certa organização na empresa. A gente já tinha colocado uma parte de compra, uma parte de RH, porque era tudo uma zona, a parte financeira. Então, assim, a coisa estava já com uma certa cara... de que andava. E ele esteve aqui e viu que realmente, quando a gente sentou com o Maracanã, o Paulo Falcão era o engenheiro, ele falou, cara, se vocês se juntarem, o contrato é de vocês. Eu não vou arriscar a coisa mais importante, porque isso é uma coisa que ficou na nossa cabeça que esse engenheiro falou pra gente. Falou, esse estádio aqui custa, sei lá, 1 bilhão. O gramado vai custar 0,5% disso no máximo. Sim. Eu não vou arriscar um negócio que vai aparecer 95% da transmissão, é isso que custa 0,5%. O resto, se o banheiro está sem água, só vai dar uma notinha mínima. Se cair uma placa... O reboco da parede não está... Agora, se o gramado estiver ruim, é um desastre. O estádio ficou uma porcaria, não tem jeito. Concordo. Então, ela falou, cara, se vocês se juntarem, o Maracanã é de vocês. Então a gente fechou o Maracanã e depois o Odebrecht estava em Recife, estava na Fonte Nova, e aí foi um atrás do outro. Vocês dois fizeram a Copa? Ou foi só vocês que fizeram? A Odebrecht também fez a Copa?
Não, a Odebrecht nos contratava. Bom. Mas 4 estádios foram feitos por outras empresas assim, locais que estavam mais tentando uma concorrência ali com consultor e tal. O que a gente temia que acontecesse em geral, aconteceu bem pouquinho, não nos atrapalhou. Sim. Entendi. E eu acho que nós brasileiros, a gente tem muito às vezes, capacidade de subestimar a gente, né? Eu acho que tem algumas áreas que nós somos, assim, a parte com mais estrutura e maior fundamentação. Eu acho que essa questão do gramado é muito interessante, porque como você falou, olha, o cara que cuida do gramado de Barcelona, ele sabe como é o tempo em Barcelona, como é o clima. Agora, você cuidar do gramado no Brasil, onde cada lugar tem um time diferente, você joga muito mais, você tem, assim, esse aprendizado, esse know-how. Eu acho que muitas vezes a gente nos subestima na nossa própria capacidade, né, de conseguir lidar com essas áreas, assim. Pode ser que a gente até saiba mais do que o cara que cuida do gramado em Barcelona, né? Eu acho que eu não tenho dúvida que no Brasil essa capacidade é muito interessante também das empresas. Muito, com certeza. Isso aí e assim, de novo, essa parte de saber que o seu corpo técnico vai dar conta daquilo. Porque eu, comercialmente, ele sempre dizia, você for para o Polo Norte, você vai vender geladeira, você vai dar um jeito, você e tal. Mas eu só tinha certeza de vender. Eu não consigo falar um negócio assim, se eu tiver com uma dúvida, será que os caras vão entregar isso? Eu não consigo meter minha cara lá e dizer, cara, olha no meu olho e eu vou vender e eu vou te entregar isso daí. Entendeu? Aí Você vou falar com a equipe técnica. O meu corpo técnico, eu sabia, quando eu chegava lá, falava, vai entregar em tantos dias, eu tinha certeza absoluta que ia entregar A qualidade do produto é o essencial, né? Por melhor que você saiba vender, você tem que comprovar aquilo ali na prática, né? Tem no gramado. Que entregar a obra no prazo, bem feita, da melhor maneira, entendeu? Vamos internacionalizar agora, né? Claro. Já que a gente tá falando do Brasil. E aí, bom, a Copa só não foi um sucesso, a gente sabe por quê, né? Por causa do 7-1 lá. Mas no gramado do Mineirão, que foi feito por nós. Ou foi um sucesso, dependendo do... Vocês ajeitaram tão bem pra Alemanha que o negócio... Então, é o seguinte. Como é que foi agora o Catar? Posso só fazer um adendo? Claro. Vocês trabalharam na Copa do Brasil e trabalharam na Copa do Catar. Quando foi anunciada a Rússia, vocês chegaram a pensar... Eu fui porque, lá. assim, você, exato, empreendedor... Como foi? Se você puder contar um pouquinho da Rússia e um pouquinho do Catar, como que aconteceu, assim? Foi o frio da Rússia que dificultou tudo ou não? Um pouco por aí, porque, assim, a FIFA, ela é predominantemente britânica, né? Então, assim, furar esse bloqueio para uma empresa brasileira... Né? Porque a sede dela é na Suíça, mas eu não tinha essa ideia. A parte de gramados praticamente é toda de britânicos, irlandeses e eles todos. E aí eu fui à Rússia e nós colocamos 2 propostas. Era o Spartak Moscou e um outro que eu não me lembro agora. Pro gramado dos estádios, né? Mas aí a própria turma lá dos britânicos ficou, não, cara, mas isso aí, não tá muito... Esses caras são do Brasil, clima quente, eles não vão acertar e tal. Aí a gente não conseguiu... É diferente daqui. A espécie é outra. E embora a gente ainda tivesse com o pessoal da Espanha, também não... Curitiba é frio, mas não tanto também. Não, e Barcelona, eles já estavam com outros lugares da Espanha, mas não conseguimos. Eu acho que talvez uma diferença é que no Brasil e no Catar se construíram muitos estádios do zero, né, para a Copa. E eu acredito que talvez na Rússia, não sei se tanto assim, e aí não sei se é diferente você já trabalhar num gramado existente do que na construção de um estádio do zero também. Não sei se até que ponto isso influenciou. O gramado é sempre do zero. Mesmo que tenha um clube grande jogando ali, a FIFA vai... Como foi aqui, o Maracanã, Fonte Nova, todo mundo arranca tudo, faz novo, tem que ser novo. Entendi. Não dá para usar o que está aí. A irrigação, tudo isso vai se modernizando muito, assim, a cada 2, 3 anos, que é 4 anos, então, que é uma Copa do Mundo, muda bastante coisa, né? Então, aí, nesse ínterim também, a gente ainda deu a sorte da Olimpíada. Verdade, 2016, né?
Todos Verdade. os equipamentos de grama da Olimpíada, o campo de golfe que está ali, o rugby, todos os equipamentos que usavam grama nas Olimpíadas, sintética e natural, foi tudo 100% feito pela Greenleaf. Exato. Essa não escapou um. Pegamos tudo. Já chegou a ter alguma reunião com o Dudu Paz? Tive. Legal. Pô, o Comitê Olímpico Brasileiro aqui, né? Não, inclusive que tinha um cara que era o único negócio que a gente não tinha pego, que estava na mão de um professor, que era uma pista de cross-country lá em Deodoro, Deu errado. que ele pegou o telefone na nossa frente e falou assim, eu tô aqui com os caras da Greenleaf, eu só quero avisar uma coisa, é para esse cara sair daí amanhã, eles vão entrar amanhã. Ah, não, mas o cara... Meu amigo, ele sabe como é que ele é, né? Ó, eles vão entrar aí amanhã, acabou, eu não quero ouvir mais nada, tchau. Então, aí a gente pegou realmente tudo. E aí, logo em seguida, a gente mirou, acabou a Olimpíada, falou, ih, estamos aí sem fazer nada, né? Vamos dar uma, ver o que... Ver os grandes eventos pelo mundo aí. Virou a Rússia, né? Qual era o caso do Catar? Mas por que o Catar estava com uma pressa? Vocês devem lembrar que teve aquele escândalo da corrupção, que a Copa lá foi vendida e que foi comprada e era um escândalo e queriam meio que tirar a Copa do Catar. Pegou mal, né? Tava provado, foi todo aquele mundo evento, preso. exato. E aí o Emir falou assim, meu amigo, vamos começar essa Copa agora, tem que estar tudo pronto. Porque aí até decidirem, falar assim, cara, agora já está tudo pronto. Agora aí os estádios estão aí, não tem mais como tirar a Copa daqui, Sim, né? sim. Então... A FIFA já gasta aí, FIFA, né? Exato. Aí em 2017, um ano antes da Copa da Rússia, eu fui ao Catar pela primeira vez. E tava essa pressa de fazer os estádios. 5 anos antes, né? Interessante. De fazer os estádios e tudo mais. E aí eu fui conversar com um cara, um brasileiro que morava lá, chamado Pedro Lima. E o Pedro falou, Flávio, cara, eu não sei se o nego vai dar moral para uma empresa brasileira, né, cara? Mas eu te dou o telefone dos caras aqui que eu conheço que estão tocando, que era uma espécie de umas Odebrechts catares que estavam fazendo as obras. Aí eu falei, cara, beleza, eu vou pegar o avião, eu vou. Me dá o telefone, eu vou marcar com o cara, vou dizer o nosso currículo aqui e tudo mais, e vou dizer que se ele me receber, eu dou um pulinho lá no Catar, né? 16 horas de avião. E aí, eu sabia que o primeiro estádio que eles estavam querendo fazer, que era desse iraquiano chamado Suhaib, ele estava com um problema que, assim, ele queria, era tão rápido que ele queria fazer a obra do estádio e já deixar o gramado pronto do lado de fora, como a gente fez aqui no Maracanã, e depois transplantar o estádio, o gramado para dentro do estádio. Uhum. E eu já sabia, eu entrei na reunião com essa informação de que os irlandeses tinham estado lá e ele tinha 9 meses para fazer esse processo. E os irlandeses falaram, é impossível alguém fazer esse processo em menos de um ano. Não vou fazer esse gramado. Não vai fazer, não dá para fazer e tal, não sei o quê. E eu já entrei na reunião sabendo dessa informação. Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas o meu problema aqui é que tenho 9 meses para fazer esse transplante. Eu falei, mas para que tanto tempo, pô? Precisa esse tempo todo? Ele falou, não, mas como assim? Ele até achou que eu não tinha entendido o inglês, né? Aí eu falei assim, não, cara, não tem problema. 5 meses eu faço isso daqui. Em 5 meses eu faço o gramado, faço se você tudo, permitir, né? E transplanto para cá, eu te dou a minha palavra. Ah, mas isso não é. O irlandês acabou de sair daqui e disse que não é assim. Eu peguei todas as datas do Maracanã e da Arena Pernambuco, que as duas a gente tinha feito em 5 meses, e mostrei para ele, tá aqui, ó. Tá aqui, eu não estou dizendo que eu vou fazer, eu já fiz isso 2 vezes. É tranquilo para mim. 9 meses eu já tá tendo campeonato aí, não se preocupe com isso. Aí o cara falou, porra, não, se tu tá garantindo mesmo, eu vou arriscar aí contigo. Aí nós fechamos o primeiro contrato. Foi na segunda ida lá, né? Aí um sócio meu que tinha ido comigo falou assim, cara, tá maluco, Flávio? Aqui não é assim não, cara. O nego mata aqui se tu não cumprir as coisas. Aí eu falei, não, cara, não tem. Eu não falei nada demais. Tu não fez o negócio assim do Maracanã? Você fez, eu não tô dizendo nada que a gente tá inventando. Você fez lá, é só fazer igual aqui que vai dar tudo bem. Não tem problema quanto a isso. Aí nós fechamos esse primeiro contrato. Aí teve um outro problema,
que era a areia. Porque a areia de um gramado, ela precisa ter uma granulometria correta, assim. Ela tem uma faixa da FIFA que ela não pode ser nem fina nem grossa. Ela tem que estar nesta faixa. Porque senão a água, ou ela desce com tudo e vai lixiviando os adubos e tudo, e a grama fica com fome, ou ela é muito fina, e aí você pode ter a drenagem que estiver embaixo, que a velocidade com que a água vai passar essa camada de areia não vai ser suficiente, vai alagar tudo. E aí a gente falou, não, no deserto, né, areia é a única coisa que não vai ter problema, a areia aqui vai ser uma maravilha, o cara falando. Aí a gente pegou a areia, foi fazer análise, a areia era fina, não tinha como usar a areia de lá. Aí o Emir, ficou uma fera, falou, meu irmão, olha só, eu não sei como é que vocês... Claro, não foi ele que falou, mas mandou o recado. Olha, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas vai ser a areia do Catar. Eu não sei como é que vocês vão fazer, se vira, a única condição que eu quero é que vai ser a areia do Catar. Aí tinha uma outra areia, que a gente pegou uma outra na Arábia Saudita, que dava... forçando uma barra dava. Mas o Catar tinha rompido... relações diplomáticas com a Arábia Saudita naquela ocasião. Aí o cara virou pra gente e falou assim, não, mas tem um vento que o Catar faz fronteira com a Arábia, ele é tipo uma verruga na Arábia Saudita, assim, né? E aí o cara falou, tem um vento que ocorre às vezes que joga a areia lá na fronteira e dá pra gente pegar essa areia. Aí eu falei, não, cara, mas é isso, tá me falando de prazo. Que a gente não tem prazo, eu vou ficar esperando o vento pra ver quanto vem de areia pra eu pegar a areia, não dá, cara. Aí ele falou, cara, se vira, não dá, vai ser essa areia ou a outra, tem que ser isso. Aí a gente falou, cara, mas vai ser cara a solução. Não, ok, esquece, tudo bem, pode ser o preço que for. Aí a gente mandou produzir na Turquia um negócio chamado zeolítico, que é como se fosse um grão de areia que você encomenda e nego faz na granulometria que você quiser. Então a gente teve que fazer um cálculo para pegar, misturar isso com a areia Qatari e aí encontrar a granulometria correta para entrar na curva da FIFA. Aí fizemos isso tudo, construímos o campo, aí veio os ingleses, falaram assim, vamos ver se isso aí tá funcionando mesmo. Aí tem um equipamento, depois do gramado pronto, feito em 5 meses, que você é uma espécie de um anel assim com uns 30, 40 centímetros de diâmetro, que o cara despeja 5 litros d'água ali e cronometra o tempo em que a água tem que sumir. Ela não pode sumir muito rápido e ela não pode empoçar. Ela tem que sumir dali num tempo exato, dentro de uma pequeníssima margem. E aí o cara jogou... Você já ficou nervoso? Não, nervoso, cara. É o teste ali da hora. Não, foi um estresse aquilo ali, foi realmente uma prova de fogo. E aí a água desceu exatamente no centro da meta que os caras queriam que descesse. Aí o iraquiano falou, cara, esses caras sabem o que eles estão falando. Vamos colar com esses caras aí, porque tá salvo, nós vamos dar certo aqui o negócio. Aí fechamos mais 4 estádios lá, né? Então, assim, aí teve um outro... Que era dele ou saiu de campo? 3 dele e 2 do outro. Eram 8 estádios no total da Copa e 5 foram construídos pela Greenleaf. Então, assim, teve uma situação também que foi complicada, que por ter menos estádios, porque desde a Copa da Alemanha são 12 estádios. Então, foi o outro desafio. Quando chegou no Catar, eles só fizeram 8 porque o país era menor. E o único problema de você ter menos estádios é justamente o gramado. Porque se você tiver uma carga gigante de jogos, você vai ter o gramado ruim. Aí o que eles inventaram? E tinha mais de um jogo no mesmo estádio num dia? Não chegou, não precisou ter. Mas eles falaram, cara, a gente precisa bater o recorde mundial de troca de gramado. Porque eu preciso provar para a FIFA que se eu precisar trocar o gramado da noite para o dia, eu vou conseguir trocar isso em 8 horas, em menos de 8 horas. Assim, acabou o jogo, sai daqui meia-noite, vocês entram, pronto, trocou o gramado e tem um gramado novo no dia seguinte para jogar. Você não pode arriscar ter um jogo de Copa do Mundo num gramado ruim, né? Exato. Era isso que a FIFA queria, essa era a garantia que ela queria. Exato.
E aí, cara, o outro desafio, esse foi o mais... o cara falou, o que precisa para trocar um gramado em 8 horas? O recorde mundial era 13 horas. 13 horas feito pelos irlandeses. Aí o meu sócio falou, cara, só se a gente abrir 2 frentes, em vez da gente ir fazendo de um lado, de uma lateral para outra, a gente entra pelo meio e vai abrindo 2 frentes e vai fazendo assim e acho que vai dar pé. Aí precisava uma quantidade de máquinas assim louca, sei lá, era um negócio que custava, sei lá, uns $4 milhões, o que precisava de máquina para fazer esse recorde. Aí nós falamos com o cara, eles não vão querer, deixa isso aí, daqui a pouco eu esqueço. Tá? Aí a gente falou, olha, a lista de máquinas é essa aqui. Ele falou, tá bom, vou dar uma olhada aí e te falo. Aí eu voltei pro Brasil, o cara falou, olha, cara, as máquinas chegam, sei lá, daqui a 20 dias, tá? Acho que você pediu 3, eu comprei 5, acho que você pediu 1, eu comprei 2. Gastou, sei lá, $10 milhões nas máquinas todas. Aí jogou a bomba no nosso colo, né? Falou, cara, agora a gente vai ter que bater esse recorde aí, porque, pô, o cara comprou. Aí no dia do evento, cara, eu lembro eu entrando com as pernas tremendo lá. Tava o irmão do Emir, imprensa pra cacete. Se entrar no Google aí, tem o recorde mundial Os caras do Guinness foram? do gramado. Não, mas passaram pra eles depois. E aí a gente começou assim, né? Era um negócio que você tinha que colocar, são rolos de... Era uma grama também que a gente tinha feito do lado de fora e que a gente estava colocando para dentro, porque lá todos os estádios tinham 4 ou 5 campos reservas do lado de fora para esse fim. E aí a gente conseguiu tirar... a gente precisava colocar... Eram rolos de 12 metros por de 6 metros por 1,20 de largura, e a gente tinha que colocar para bater o recorde cada rolo em tipo 45 segundos. Claro, vários colocando ao mesmo tempo, né? E os funcionários de lá? Você contratava os funcionários? Não, a gente levou para pontos chaves, nós levamos 8 caras da Greenleaf, ponta firme que a gente sabia que podia confiar. E ficaram lá direto. Mas a peãozada era de lá, indiano, tudo de lá. E esses caras, para fazer o ponto-chave, você vai comandar isso aqui, você vai comandar isso aqui e tal, não vai ter almoço. O almoço foi uma sirene de 4 minutos, o pessoal correu para pegar umas pizzas nas caçambas dos carros e voltou. E aí a gente conseguiu. O Sheik falou assim, se não completar, eu corto a mão de todo mundo aí. Não, a gente tava apavorado. Sei lá o que ia dar. Mandou o cara gastar uma grana dessa. O cara, depois tu não consegue fazer o negócio. Mas aí a gente conseguiu fazer em 6 horas e 31. Aí quando a gente terminou, eu tava com uma bandeira do Brasil assim, né? E o cara que contratou a gente falou assim, não, o que é isso aí? Eu falei, não, a bandeira do Brasil que eu trouxe aí pra festejar com o pessoal aí depois e tal. Aí esse era um libanês, o dono desse estádio. Aí ele falou, não, cara, pega essa bandeira aí, cara. Eu gosto muito do Brasil. O Brasil tem mais libanês que no Líbano. Vamos botar essa bandeira aí. Cara, aí a gente tem uma foto maravilhosa na internet, a gente com a bandeira do Brasil, assim, gigante. Depois você coloca pra gente aí, depois você manda a foto. Todo mundo ajoelhado, assim, a equipe inteira. A equipe inteira. Cara, aí os ingleses ficaram mordidos demais. Os caras não podiam, cara, estavam com ódio. Aí falaram, não, ainda falta ali o negócio, não sei o quê. Eu falei, cara, porra, fica nervoso não, cara. Porra. Só que, assim, o Brasil é um país que a gente não ganha nada. Eu falei, quando o cara ganha a medalha de ouro na Olimpíada, ele vai, assim, a 10 programas de televisão para contar como é que foi a medalha dele. A gente não ganha nada, só tô tirando uma foto aqui com o pessoal, cara. É isso, para nós foi um feito importante e tal. E aí... Enfim, esse foi realmente um desafio, porque assim... Apagou ali a... Não é bateria, não, é vaselina. Será que é bateria? É bateria. Problemas técnicos. Normal. Liga a TV, não? Problemas técnicos, vamos continuar aí, né? E aí a gente tava onde? Mas aí, cara, eu achei esse evento realmente do Catar foi uma coisa muito especial, porque a gente, como você falou, José Pedro, a não acreditar muito no Brasil. Então, assim, quando eu fui... A gente saiu na capa do Valor, né? O Valor Econômico, primeira página. E quando o repórter entrevistou a gente,
ele falou o seguinte, cara, vocês têm noção, assim, do que vocês fizeram? Assim, porque uma empresa brasileira, em geral, o que ela vende? É matéria-prima, é um negócio, assim, é uma peça, um treco. Não é uma empresa que vai fazer um negócio que é o maior evento esportivo do planeta Terra e você está lá para vender o teu know-how. Você não está lá para vender banana, para vender matéria-prima. Vocês estão lá para ensinar como é que se faz um negócio a tantos quilômetros daqui, batendo nos europeus e em todo mundo, cara. Vocês não têm ideia do que vocês fizeram. Aí realmente a gente parou para pensar e teve uma noção mais clara do feito que a gente tinha conseguido ali, entendeu? Não, e aquele... Eu fui no ano passado pra Espanha e vi o estádio lá do Real Madrid. A tecnologia deles, assim, concorrer com essa tecnologia, né? Porque os europeus que fazem isso, assim, eu não... O que você acha daquele estádio lá, daquela mecânica lá? Ali é uma coisa realmente... Coloca também pra gente aí a dinâmica depois aí. Que aí também é uma coisa, como eu falei aqui, de como a tecnologia vai mudando, né? Então, assim, eu tô falando do período que a gente fez as obras de 2017 a 2020 e o Real Madrid, nós estamos falando de quase 5 anos depois disso. Então, assim, já era uma tecnologia que ali você tem a grama, você tira a grama do estádio, ela vai para debaixo da plataforma, fica com uma luz artificial que tem o mesmo espectro da luz solar, e tem a irrigação ali embaixo, tudo, e se você quiser fazer show, você faz show, então, quando você eu fui, faz tava pra ter um show da Anitta, inclusive. Fui pra... Ia ter um show, e tava sem grama, então por isso que eu falei, eu queria grama. Aí quando eu fui ver, eles mostram lá todo o sistemático. A grama funda ali, vai para debaixo da plataforma, faz o show, depois volta no jogo. É incrível. Ali é incrível. Ali é a tecnologia máxima hoje que tem, é aquilo. Realmente. Eu vou fazer uma pergunta final da Greenleaf para a gente passar um pouco para a GL, né? Claro. Se você quiser complementar, e aí você me diz. Eu quero saber, e agora, os Estados Unidos. E aí, ano que vem já? Ano que vem, caramba. Estão nessa? Cara, eu eu saí da Greenleaf em 2023, né? E não sei como é que tá. Não sabe se eles estão, se eles vão fazer. Eu acho que tem um estádio no México, porque na verdade é Estados Unidos, Canadá e México, né? Eu acho que eles estão num estádio no México. Entendi. Um dos estádios. Bom, então eu queria saber agora um pouco da GL. Quero saber a sua transição, como é que foi, por que você saiu da Greenleaf, né? E depois, o que fez você levou você a abrir, né? Tá ligado à questão do esporte ali, mas quero entender essa transição. A minha saída da Greenleaf foi muito assim, porque eu acredito que na hora que você tá no momento em que eu estava, eu fiquei 16 anos como CEO da empresa e eu acho que a empresa precisa de renovação sempre, de outras ideias. Então, o que eu acho? Assim, a gente chegou no patamar máximo ali, não tem como ir além do que nós fomos. O maior evento do meu ramo, eu era o ator principal daquilo ali, né? Então, eu achava assim, bom, para a gente crescer, o que precisa? Tem essas SAFs aí que estão saindo muito no Brasil, né? Mas tem o problema do sintético também, que aí o gap de tecnologia que a gente tem no gramado natural, quando você vai para o gramado sintético, ele é quase zero. O gramado sintético é uma coisa à prova de burrice. Você passa lá uma cola, joga o tapete em cima e seja o que Deus quiser. Que inclusive é uma coisa que é banida em vários lugares do mundo, mas no Brasil é sempre na contramão de tudo, né? Tá sendo aí difundido. E aí eu acho assim, a Greenleaf, acho que ela precisa de novas ideias, precisa talvez começar a vender produtos para atingir um público, porque a gente já tem um market share muito grande, então talvez atingir um público de clubes e clientes que não têm condição de pagar financeiramente, mensalmente, a Greenleaf por uma manutenção, mas tem condição de melhorar um pouco ali o seu dia a dia no estádio e tal. Então eu achei que já era a hora de eu já tinha cumprido o meu trabalho ali, e muito funcionário também, né? Uma coisa que você sempre fica meio preocupado, porque é uma coisa que você tem que estar sempre de olho. Os governos no Brasil são sempre muito
muito permissivos com tudo, né? A justiça trabalhista é sempre um problema, então, que inclusive só existe no Brasil. Então eu achei que era por bem, mas ainda ter uma coisa que continuasse nesse ramo, né? Então eu sempre gosto muito de desafio, e aí eu resolvi aproveitar o network que eu fiz nesse período da Greenleaf, porque as pessoas com quem eu lido são as mesmas, os presidentes dos clubes, os executivos de futebol, são eles que contratam os jogadores, são eles que contratam os gramados, são eles que fazem novos centros de treinamento. Então eu resolvi, inclusive a empresa se chama GL, que é uma homenagem à Greenleaf, e aí eu contratei... É só você ou tem mais sócio? Não, eu tenho um sócio que é mais ou menos a mesma linha da Greenleaf. Ele é um cara que entende muito de futebol. O Thiago, ele foi scout do Flamengo por 14 anos, depois foi 4 anos do Internacional, trabalhou no Audax na época do Pão de Açúcar também, e é um cara que tem o que eu não tenho, né? Ele bate o olho no atleta, ele sabe ver uma situação que eu não tenho a menor condição e também não quero ter de conhecer. Ele vê um jogo assim de um menino de 10 anos, sei lá, 11 anos, e ele sabe, não, cara, o cara tá jogando com... Eu falo assim, pô, o nosso lateral lá não tá muito bem hoje, não sei o quê. Aí ele fala assim, não, cara, mas o adversário tá jogando com a linha de 5, pô, aí o zagueiro tá ficando atrás do cara, ele tá tendo que voltar para cobrir. Eu falei, pô, não é possível, tu tá enxergando isso. Ele tá jogando mal por causa de outra pessoa. Eu tô vendo 10 moleques correndo para lá e para cá, uma confusão, não consigo enxergar isso, né? Mas é isso, aí ele tem a parte que eu não tenho, e tem essa frase, né, que complementa isso, do Jorge Paulo Lemann, que diz o seguinte: o sócio bom é aquele que te leva a algum lugar que você não iria sem ele. E é o caso da Greenleaf, é o caso da GL, eu acho que é por aí. Você tem uma complementação. Eu não iria fazer nada no Catar, aquilo que eu falei. Quando eu olhei no olho do iraquiano e falei que eu fazia aquilo em 5 meses, eu tinha certeza absoluta, não era blefe. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou trazer o pessoal aqui e eu vou entregar isso com o pé nas costas. Mesmo com o problema da areia, que era fina e tal, eu sabia que ia entregar, não tinha problema nenhum. Então, assim, e essa filosofia eu levo para a vida, né? Então, assim, na GL igual, eu não vou chegar para um presidente do clube e falar assim, cara, ó, eu tenho um jogador, o jogador sei que é uma praga, bebe, faz arruaça e tal, chegar para o cara, ó, vou trazer um cara aí para você que é uma maravilha, então eu não consigo fazer isso. Até porque você vai vender esse cara pro cara uma vez e depois nunca mais você vai fazer nada. Porque o cara fala, não, o jogador do Flávio, um alucinado, quebra tudo aqui, enfim. Então, é uma coisa que você tem que... É uma responsabilidade comercial que você tem que ter, na verdade, né? De Entendi. você saber que você vai entregar o que você está vendendo. Isso aí é muito, muito importante. Senão... você sai vendendo tudo aí que não entrega, a conta chega, não tem jeito. Então ele fica de scout nos jogos mirins, assim, né? E aí ele fala, ó, a gente tem esses caras, esse grupo aqui. Não só os mirins. Como é que assim, funciona a dinâmica, assim, de... Ele tem muito projeto, assim, no Brasil, né? E esse negócio da SAF, eu acho que é um negócio que vai ajudar muito o futebol brasileiro. As SAFs que estão saindo, porque a gente fala assim, se eu perguntar aqui, vocês vão dizer, tem 20 SAF no Brasil, tem 129 SAFs instaladas no Brasil já, em todo lugar que você possa imaginar, dos estados todos do Brasil tem, muitas vezes várias até nas mesmas cidades, e isso vai fazer com que assim, o jogador que não tinha oportunidade de ir para um centro de treinamento, para ser observado, porque era longe da casa dele, porque as dificuldades sociais do Brasil são intensas, ele vai começar a ser descoberto próximo aos locais. Então, assim, o jogador, por exemplo, que está no Flamengo, até que o José falou dos meninos do Flamengo, ele veio do Tocantins, assim, num projeto que tem lá em Palmas, e muitos vêm de cidades assim que são um pouco distantes de Palmas e tal, mas que antes desse projeto também nem tinha
como nem em Palmas. O cara tinha que pegar uma coisa para Brasília, aí já, sei lá, já é tudo caro, longe. A criança com menos de 14 anos não pode alojar. Então, são as regras brasileiras e fica aí, às vezes, com 14 anos, já acha que a família já põe para trabalhar e os talentos vão ficando pelo caminho, né? E, então, assim, o Thiago ele vai muito visitar esses projetos e ver assim, a demanda que tem o clube. Por exemplo, o Flamengo quer um lateral direito 2011. Então, a gente vai num projeto, vê, cara, como é que estão aí os laterais? Aí, pô, mas esse ali não dá nível para o Flamengo, não vai dar pé e tal. Mas talvez dê lá num clube um pouco menor. Então, a gente tenta achar isso e já empregar direto, entendeu? Então, Vocês prestam pro Fluminense? Pro Flusão? Hã? Vocês prestam pro Flusão? Também tem um menino lá no Fluminense. Fluminense também, o sarrafo é bem alto, bem alto. São clubes assim, Palmeiras. E no Xerém também, né? Eles pegam muito da própria base deles, né? Não, mas o vocês Fluminense levam para Xerém. o Fluminense tem também olheiros pelo Brasil todo que visitam esses projetos muitas vezes que a gente visita, mas não todos, né? Então a gente vai a uns que são mais remotos, assim, para tentar achar os meninos, assim, e é uma coisa muito legal, porque muda a vida, assim, quando dá certo, né? Você muda a vida da família inteira, do entorno todo, às vezes da cidade inteira, da pessoa, pela quantidade de recursos que passa a ter o que nunca teve, né? E é uma coisa muito de você também, o atleta não se deslumbrar com isso muito cedo, porque acontece, né? E perder completamente o rumo e várias promessas aí que ficam pelo caminho por conta do psicológico afetado nesses casos, né? Eu ia entrar nessa questão das dificuldades. Quais são as dificuldades de lidar, né, com a família dentro desse ambiente? O pai fica em cima, a mãe, ou então realmente o próprio atleta. Então, quais são as mais... O menor de idade também, né? Tudo sempre... na maioria menor de idade, né? A gente tem a consciência, assim, que a gente está trabalhando com o maior bem, né? Outro dia eu estava até conversando com um amigo meu que trata tem um asset, né, de recursos financeiros e ele estava falando, não, cara, quem trabalha com a coisa mais valiosa que a família tem é você, não sou eu. Meu é dinheiro. Sim. Você trabalha com a coisa mais valiosa que um ser humano pode ter, que é o filho. Então, assim... bem difícil também você tem a gente tem essa noção, mas muitas vezes os pais eles têm uma noção de que o filho assim é muito mais do que ele é, entendeu? E todo mundo acha isso um pouco dos filhos, mas o pai então ali que é uma competição direta insiste nisso, aí fala, meu filho está sendo perseguido. Às vezes acontece, tem casos em que mas a gente que consegue identificar isso, né? Está sendo perseguido ou não está? Ele tem ido aos treinos, tem ido bem, tem feito tudo que o técnico pediu, ou o outro que está na frente dele fica depois do horário, vai mais na academia, acontece, não sai à noite. Vai. Então, assim, a gente fica, às vezes o pai atrapalha. Até porque, muitas vezes, assim, você pegar, por exemplo, o Palmeiras, que é um bom exemplo, o sucesso que o Palmeiras tem. O Palmeiras, ele, se você olhar as categorias de base mesmo, bem novinhos dele, ele não ganha nada. Não ganha nada assim, de ninguém, apanha de todo mundo. Mas qual é a filosofia do Palmeiras? Bom, se o jogador ele tiver de fato, uma projeção de virar um craque lá na frente, eu vou segurar ele aqui. Porque os clubes menores, eles tendem a fazer assim, o Giuseppe tem 3 metros de altura, é desse tamanho com 11 anos, bota ele para jogar, porque aí ele vai, nós vamos ganhar o jogo. Mas assim, lá na frente, ele não vai ser jogador. E o menininho que está ali, que tem habilidade, que ainda não cresceu, porque tem esse negócio, você mede, né, a maturação de cada um, esse menininho vai virar jogador. Então você pega assim, por exemplo, o Estevão é um jogador de 1,73 m. Outro dia a gente foi mandar um atleta no Náutico,
E o cara falou assim, não, nós só estamos pegando com mais de 1,80 m, qualquer posição, na idade que a gente propôs. Aí eu falei, cara, interessante, porque assim, nem o Estevão, nem o Hendrick, no caso, serviriam para o Náutico. Quantidade de né? talento Porque que você está perdendo por causa disso. Nenhum dos dois seria aprovado, no caso, no Náutico. Interessante, mas tudo bem, vou procurar um mais alto, então, e a gente volta a se falar aí. Porque é uma coisa que... E aí você vê, por que o Palmeiras perde tudo lá? Porque ele insiste nesses menininhos que lá na frente vão virar um atleta de verdade, um jogador que tem uma projeção gigante. Então, assim, ele só começa a ter resultado de sub-17 para cima. Dificilmente ele tem resultado antes, mas não é a ideia. Ele não tem, a filosofia é essa e parece que está certo, né? Saindo toda hora aí atletas de altíssimo nível. Deixa eu fazer uma pergunta e é uma curiosidade também, se quiser complementar, Giuseppe. Uma vez eu estava falando com meu primo, isso há uns anos atrás, até ele veio aqui no podcast, a gente falou sobre isso. Ele quis, uma época, ser jogador de futebol, depois não foi, né, tal, também não era, é isso que eu quero da minha vida e tal. E aí eu perguntei pra ele assim, pô, não tem mais Neymar não, cara? A seleção tá assim, por que a gente não tá? Ele, cara, tem Neymar pra caralho. Só que não tem agente bom. Aí eu falei, porra, se a gente tá cheio de atleta aí, então assim, eu queria saber um pouco da importância, né? Até vi outro dia um post também, alguém falando assim, eu sei jogar futebol, meu agente que é ruim. É uma coisa assim. Então eu falei, caramba, como isso é importante, por que a gente tá com essa... não sei se é uma deficiência, né? Porque a gente tem uma exigência muito alta, né? De um time muito bom. Por que a gente não tem Neymar, ou melhor, Ronaldos hoje? O que você vê assim, que está faltando? Porque é a primeira Copa que eu vou chegar e falar assim, cara, se ganhar. Com certeza. Pra mim é a França e Portugal. É a primeira desde que eu me lembro como gente que eu vou falar assim, cara, eu vou nem torcer. Acho que não vai ganhar. Eu acho que assim, esse problema de você não ter esses clubes menores, né? Muitas vezes todo mundo fala, vai acaba com o Carioca. Uhum. E aí você acaba com os times todos, porque se você for pegar nos times grandes, assim, se você for olhar lá o histórico dos meninos, todos eles começaram em times pequenos. Então, assim, eu acho que as SAFs, na verdade, elas vêm para preencher essa lacuna aí e aumentar o número de Neymares que vão ser descobertos no projeto, entendeu? Eu acho que já tem algum resultado disso. Eu acho que o próprio Hendrick e o Estevão, que são dois meninos de 18 anos, já é um pouco o resultado disso. Eu acho que agora, o papel do agente nisso é você pegar o menino lá, porque o clube não quer botar um centavo. É assim, você vai trazer o menino aqui, você vai pagar tudo, você vai pagar a passagem, a não ser que realmente ele seja um estratosférico talento, ele não vai te pagar nada, você que custeia tudo, você que dá a chuteira, você que paga o aluguel quando ele não tem o alojamento, o clube não tem alojamento, você é quem banca o aluguel, muitas vezes traz a mãe junto e banca aquilo por anos a fio, e às vezes o menino não vai virar, entendeu? Acontece também de não acerta toda, né? Então acontece de não virar, mas o empresário, que é massacrado muitas vezes aí na mídia, ele tem essa função de muita gente quem está acreditando no atleta, que está bancando, que está pagando tudo, os empresários sérios, né? São esses, senão não virava. Porque assim, se o garoto não for muito fora de série, o clube não paga, não quer saber de investir. Aí depois que você vai lá e ele é aprovado, aí tudo bem, o clube não dá chuteira, não dá nada, mas dá ali o dia a dia dele, o treinamento, e faz o menino evoluir. Mas quem vai achar o menino lá no projeto, pobre e sem condição nenhuma, às vezes com condições de alimentares precaríssimas, é o empresário. Mas aí você acha que os Neymares estão ficando no caminho por causa dessa não credibilidade do próprio clube? Não, eu acho que já tem um movimento de novos Neymares. Mas eu acho que muitos ficaram por isso. E aí fica pelo caminho, ninguém quer botar dinheiro. Eu acho que assim, o futebol brasileiro passou por um momento horrível, né? Assim, esse gap dessa época do Neymar, que só saiu o Neymar,
Você pega, por exemplo, voltando ali na Greenleaf, quando a gente fez o centro de treinamento da Holanda em 2014, eu fui para ver o centro de treinamento do Flamengo. Porque o Cláudio Prakovic falou, cara, agora a gente tem que manter isso aqui. O Flamengo tinha começado a virar. Sim. Mas o Flamengo, quando eu fui lá no centro de treinamento no Ninho do Urubu, cara, era uma várzea, mas uma várzea, um negócio assim... A estrutura dali era... Se a gente for jogar uma pelada lá, vai dizer assim, gente, cuidado aí para não se machucar, hein? Porque o negócio tá feio, o campo tá horrível. Aí tinha um cara assim, juro por Deus, o cara sentado num tratorzinho daquele de jardim, de chinelo, com o troço todo amarrado assim o de arame, a hélice e tal, o cara cortando o campo. Eu falei, cara, mas só tem esse equipamento aí para cortar os campos todos? Essa é a estrutura. Aí o cara ainda virou para mim e falou assim, cara, eu tenho até vergonha de falar, mas esse aí nem é nosso, é do vizinho, porque o nosso quebrou e a gente pegou hoje emprestado aí porque tu vinha. Quer dizer, isso era... Então, assim, esse gap do Neymar, essa é a época que surgiu o Neymar. O futebol brasileiro estava assim, o Flamengo estava assim. Você imagine o resto, né? Então, assim, a recuperação dos clubes, tanto na SAF quanto o Palmeiras e o Flamengo no associativo, é a chave para virar e aparecer esses meninos. Sim, eu tenho uma pergunta puxando um pouquinho para o nosso lado, em relação ao direito. Como que você vê que o direito protege esses meninos? Porque eu acredito que até os 16 anos ele não pode assinar um contrato profissional, né? Ele só pode assinar um contrato profissional aos 16 anos, salvo o melhor juízo. Exato. E aí, como você vê essa proteção desse atleta de 15 anos que não tem um contrato profissional, que teoricamente pode mudar de clube mais facilmente? Você acha que o direito protege que a legislação que a gente tem, protege bem eles, ou você acha que ainda é suficiente para as categorias de base? Ele protege os clubes, né? Porque assim, ele assina um contrato de formação a partir dos 10, 11 anos de idade, ele pode assinar um contrato de formação, que pode ser com ajuda de custo ou não. Interessante. Então, os pais devem assinar também. Exato. Esse contrato de formação, ele só prevê a rescisão unilateral por parte do clube. Se o menino não quiser, não quero mais trabalhar aqui. Cara, então beleza, você não vai trabalhar aqui nem em lugar nenhum. Caraca. O clube pode mandar ele embora. Ó, você foi mal, pode ir embora, um abraço. Não tem que pagar nada. Agora, em relação ao meu contrato com o atleta, a agência com o atleta, é o seguinte, o que a FIFA fez recentemente é o seguinte, você pode assinar um contrato de representação com o atleta a partir de 6 meses anteriores à data em que ele poderá assinar um contrato profissional. Portanto, no caso do Brasil, com 15 anos e meio, um atleta pode assinar um contrato de representação com a GL. Entendeu? E aí vocês ficam com um percentual. Como é que é feito essa... Na verdade, cara, é uma... Porque tinha aquela história de que o agente do Luva de Pedreiro pegou... Eu sei que não é jogo de futebol, mas eu tô pensando aqui no empresário, né? Fazendo essa comparação. O agente, na verdade, analogamente, ele é como se fosse um corretor de imóveis. Você recebe uma comissão por isso. O jogador não é meu, só quem pode ter direito econômico é o próprio clube ou o jogador. Isso mudou recentemente, era algo polêmico, né? Tinha muita história de, por exemplo, o Corinthians tinham vários empresários que tinham 30% do jogador, 20%. Não, isso há 10 anos atrás você podia ter. Sim. Você chegava era uma forma que os clubes, inclusive, se financiavam. Remuneravam. Inclusive, isso volta de novo ao caso, o gap da falta de Neymares. Sim. É um pouco por aí. Você entrava lá no Flamengo, o Flamengo estava devendo não sei quanto a não sei quem, você falava assim, cara, te dou 100 mil aí, tu me dá 20% do Gabigol, sei lá, de quem fosse. Aí, cara, o Flamengo, beleza, tal. Então era uma várzea. Você imagine, juridicamente, você ter um mesmo jogador, ter 10 donos do cara, era isso. Entendeu? Então, quem vai tomar a decisão? Vai vender o cara ou não vai? Aí não quer, aí... Entendeu? Então, isso mudou para melhor. E você vendia o atleta e você não ficava com tudo, né? Você só ficava com uma parte deles, e aí você tinha dívida com o empresário. E hoje o que acontece é que alguns empresários, eles têm alguns clubes que eles conseguem mascarar um pouquinho essa possibilidade de você não ter o atleta em si, mas você ter 20%, 30% quando você vende. Se você tiver um clube, você pode. É isso. Não é nem mascarar. Você pode mascarar. Você
bota o menino lá, você registra, Sim. e aí quando ele vai para um clube maior... Você mantém 20% dele, às 30% vezes dele. 40%, dependendo Sim, do sim. atleta, até mais. Vai muito da qualidade do atleta e quanto o clube comprador quer, né? Se ele quiser muito, você fala, Sim. demanda e oferta, né? Então, fala, ó, ele pode ir, mas eu quero 40%, sei lá. Mas Exato. de clube para clube. E O que a essas... gente consegue, às vezes, para os meninos, é que eles, no primeiro contrato profissional, uma parte do direito econômico fique para eles. Então, assim, quando ele tem a primeira venda, já é uma grana que dá uma aliviada na família, assim, para ele ter esse direito econômico, né? E é um tema interessante que sempre fala, olha, a primeira renovação do contrato. Então, aquele garoto que tem 16 assinou um primeiro contrato, e aí ele com 17 já tá no profissional e você precisa renovar esse contrato. Aí você vê, olha, mas ele tem 10% que é de um clube tal, 5% é do próprio atleta. Aí você tem que chegar nessa negociação de falar, olha, a gente precisa um pouco mais, eu não posso ter o meu Estevão, o camisa 10 do meu time com 30% que não é meu. Então essas negociações são muito interessantes, né? Não, e essa primeira renovação também que sempre ocorre é muito pelo seguinte, a multa brasileira, e recentemente teve um caso desse que o Grupo City pegou um menino no Bahia, ela é 2.000 vezes o que ele ganha. Uhum. Então, assim, se o seu atleta quiser, esse caso, por exemplo, o menino ganhava R$2.000 lá no Corinthians. Aí você pega 4 milhões de reais, você deposita, se o atleta quiser ir embora, fala pro Bahia, ó, se eu pagar a multa, você vem pro Bahia? Vem. Aí você paga, na hora o dono é o Bahia agora. Parece muito, mas não é, né? 4 milhões para um atleta. De reais exato. Um cara que por isso é que quando ele desponta, o clube vem e fala assim, não, vamos aumentar o salário dele para 40 mil, sei lá. Porque aí, assim, quem é que vai... Aí já é o valor... Já tem 4 milhões para 2 mil, já tem 4 milhões, vou catar outra coisa. Exato. Né? O Gerson no Flamengo foi um pouco isso. Quando ele renovou agora, né? Ele baixou o salário, a multa dele, porque você pode... Nesse caso é assim, se você tiver estipulado uma multa em contrato... Esse é o teto, né? Mas, em regra, você pode colocar... Ou você pagar 2.000 vezes o salário. Então, assim, se você coloca um salário baixo ou uma multa baixa, no caso do Gerson, ele abaixou a multa na renovação. O salário não dava para pagar 2.000 vezes o salário. Ia ficar na casa do bilhão, praticamente. Mas ele abaixou a multa e o time russo foi lá e pagou. Sim, é interessante isso, né? Porque um atleta de 16 anos já tem que estar preocupado com o salário dele, né? É uma coisa assim, é um campo vastíssimo, que acho que é uma coisa que tem pouca gente fazendo, que é uma coisa muito interessante, porque você tem várias formas de amarrar, de ajudar, de atrapalhar, de fazer o que você quiser. Assim, é um campo vastíssimo. Esses contratos... Vocês estão com suporte jurídico lá? Vocês estão usando... Como é que vocês fazem? Vocês têm alguém dentro? O escritório lá do... Cara, o William nos ajuda bastante lá, né? No escritório, que ele é do... STJD. Ele conhece bastante. E o Bichara e Mota também é um escritório especializado nisso. Muitas vezes os contratos eles nos ajudam a fazer. Então Mas assim, é um campo gigante, cara, gigante. Eu vou fazer 2 perguntas então. A gente já tem que caminhar para o final, infelizmente, né? Até pelo seu horário, pelo nosso aqui. Mas eu quero fazer 2 perguntas. O que você então aconselharia para quem quer começar nesse tipo de empreendedorismo? Então, quem está procurando a parte do agenciamento, e para escritórios de advocacia que querem auxiliar esse tipo de empreendimento. O que você acha que da sua perspectiva? O que é bom num escritório de advocacia? Né? A gente até discute aqui sobre abrir eventualmente uma área esportiva, a gente até discutiu isso com o seu convite. Se a gente quiser seguir essa área, o que você aconselha, o que você acha interessante para o desenvolvimento dessa área jurídica? E para quem quer, olha, meu sonho é ser agente de atletas e tal, eu queria abrir, o que você recomendaria inicialmente? Pra gente... Começa por onde quiser. Pra gente de atleta, eu acho que é uma coisa assim... tem alguns cursos que a CBF promove, mas eu acho que não é uma coisa simples, entendeu? Embora, assim, todo mundo ache, não, mas aí, pô, ganha um dinheirão, né? Quando você vende o cara. Mas, assim, se você for olhar a realidade do futebol brasileiro, 98% dos atletas do Brasil, profissionais do Brasil de futebol, ganham menos de R$3.000.
Então, assim, não é um negócio, você tem que estar nesses 2%. Então, assim, não é fácil. Você tem bastante gente trabalhando com isso e tem que conhecer. Você tem que ver um atleta não só pelo lado dentro de campo, né? Hoje, quando a gente pega um atleta, não basta ele ser o craque. Porque Não se vai ele não treinar, tiver comprometimento do lado de fora, não adianta nada. A gente faz o trabalho lá de inteligência artificial que a gente dá nota a cada 3 meses para todos os nossos atletas, e tanto da parte física, quanto técnica, quanto da parte psicológica. A inteligência artificial considera que 58% da importância do atleta chegar é o psicológico e 42% é a parte física. Então, assim, se o moleque é o Neymar dentro de campo, mas fora ele é um... O Neymar? Tô brincando. Não, porque o Neymar é muito fora da curva, mas o Neymar é um caso que ele poderia... Às vezes as pessoas falam, o Neymar jogou a carreira fora. Eu sou totalmente... acho que não jogou nada fora. Ele é um dos atletas mais bem pagos do mundo até hoje. Sim. Agora, que ele poderia ter sido muito maior do que ele foi, isso eu acho que nem ele tem dúvida. O Neymar, assim, para mim, ele tem muito mais habilidade que o Cristiano Ronaldo, que é um jogador 100 vezes maior do que o Neymar, sem ter a habilidade dele. Mas o que é? Olha o psicológico do Neymar, olha o que a inteligência artificial está dizendo e olha o resultado na vida real. O Messi e o Cristiano Ronaldo falaram que, minha infância foi assim, era só futebol, treinar e ser o melhor. Isso, e até hoje ele até é hoje, assim. Não é negócio para pegar um cartão amarelo para tentar ir no carnaval, essas coisas que às vezes faz. Não é assim, cara, é foco. O cara tá com 40 anos, tá lá, vai jogar a Copa do Mundo. No mundo aí. O Messi ganhou a Copa do Mundo agora, então... E o Neymar disse, não vou jogar mais, né? Os caras os dois vão jogar agora. O final de carreira depende muito do comprometimento do atleta, né? No início você até consegue com a parte física. Agora, no meio pro final, se você não se dedicar àquilo ali, você não vai ter uma longevidade grande. Não, e é muito importante, na minha visão, o Messi e o Cristiano Ronaldo pra desmistificar esse negócio. Pô, fiz 35, agora não, cara, não joga mais nada, né? E eles são exemplos. Antigamente eu acho fantástico essas desmistificações que tem. Outra coisa que eu gosto muito, que tava assim, não, hoje em dia o jogador tem que ser forte pra caceta, tem que ser, trombador, tem que ser isso. Aí vem Lamine Yamal, vem Estevão, vem uns caras franzino e acaba com esse discurso aí. Eu acho que eu adoro muito quando tem a quebra de paradigma, assim. Igual o Max Verstappen também, que era um negócio, Fórmula 1, hoje é só o carro, esquece, não adianta. Aí vem o cara com o quarto carro, vai ganhando de todo mundo. Eu gosto muito quando vem e quebra as verdades absolutas, assim. E eles são exemplos para a nova geração, né? Quando você olha que os 2 maiores jogadores de futebol da atualidade são jogadores que se cuidam muito, que tiveram esse cuidado, seja na carreira, seja de dedicação, eu acho que isso mostra para gerações mais novas que isso é importante, né? Assim, aqueles tempos do Romário, de que aquele atleta, não, ele se diverte, mas ele consegue. Eu acho que isso, exato, isso mostra para esse cara, você vai ter que se dedicar 100% à sua carreira, né? Eu acho que é um exemplo interessante. E é uma coisa que a gente fala muito para os atletas quando vai chegando na adolescência, que é o seguinte, cara, o que você escolheu fazer é uma prova de renúncias. Você vai ter que renunciar coisas maravilhosas que seus amigos todos vão fazer e que você não vai poder fazer. Você não vai poder beber, você não vai poder chegar, sei lá que hora da manhã em casa. É uma escolha que você fez, você tem que estar ciente disso. A sua profissão, você vai ter que renunciar às melhores coisas da vida que tem na sua idade. É isso. Agora, quando você tiver 30 anos também, você tem mais nada para fazer, vai curtir a vida e teus amigos estão todos ali acordando 8, voltando 5, pegando ônibus. É isso. Você tem a possibilidade de ascender socialmente de maneira absurda. Então, você tem que abrir mão de algo para chegar ali. Você tem que fazer um sacrifício gigante por 10, 12 anos da tua vida. Concordo. E quanto à parte da parte de escritório, que quiser trabalhar com isso, eu acho que assim, o primordial é você estar acompanhando o que a FIFA tem preconizado no mundo, né? Recentemente até eu fiz a prova de agente FIFA, tem que estudar, são 800 páginas para estudar, tem uma aprovação muito baixa, mas eu acho que se pegar esse material e estudar é uma coisa bem importante. É isso que tá lá no Instagram, aquela notinha ali que você colocou na GL. Tem uma licença da FIFA lá. Porque você não pode trabalhar, se você não tiver a licença FIFA, você não pode trabalhar fora do Brasil.
Se você não tiver a licença CBF, você não pode trabalhar nem no Brasil. Entendi. É regulamentada essa área, né? Se você for tentar vender um jogador para fora, se você não tem a licença FIFA, você vai ter que arrumar quem tenha. Ou alguém local lá que vai dividir a comissão com você. Colocar um empresário ali no meio. Alguém assinar por você. Exato, você não pode fazer. Sim. Então, assim, e você saber assim, quem pode agenciar menores de idade? Como é a regra naquele país que o menino está indo? Como é que funciona um contrato de representação? O que pode conter no contrato, o que não pode? O limite da comissão. Eu acho que são várias coisas que você pode ajudar quem está começando, que é, assim, cara, um campo gigante, muita coisa. Tem pouca demanda do jurídico? Boa, né? Vamos dizer assim. Tem. Você vê, é só pressão. Né? Não, tem bastante demanda. E agora vai começar também pouca, o negócio... pouca oferta, perdão. Pouca oferta de escritórios. Tem, pouca. Uhum. Cara, que eu saiba, assim, realmente, fora de série, é o Bichara e tem um outro em São Paulo que eu esqueci o nome. E para todo mundo. Eles ajudam, inclusive, assim, os clubes também a se proteger, porque muitas vezes o clube não tem um jurídico assim muito expressivo, um monte de SAF aí que o cara não sabe direito se é noite ou se é dia, está começando. Eu acho que isso tudo tem um... Com essa mudança do SAF é uma área boa também. Sim, e eu acho que vai ter muita judicialização disso, porque como vai aumentar esse assédio aos atletas de base, eu acho que a judicialização desses contratos, dessas rescisões, eu acho que isso tende a aumentar no futuro, assim. Clube que tira atleta de um outro clube, e aí isso vai parar na justiça para você tentar, enfim, segurar o máximo possível esses atletas. Sim, vai ter cada vez mais. Cada vez mais. Bom, tem muita coisa que a gente gostaria de falar e desenvolver. A gente não conseguiu nem falar da clínica de dermatologia, então ainda tem isso que a gente podia ter desenvolvido, mas o nosso tempo é curto. Mas realmente lá também é mais ou menos a mesma filosofia. Eu tenho, além da Juliana, minha esposa, que é o carro-chefe lá da clínica, a gente tem outras médicas lá e as fisioterapeutas, então é assim, a mesma coisa. Eu sei pegar uma empresa, às vezes em dificuldade ou pequena, e subir com ela, mas eu preciso que a parte técnica seja sempre uma aliada fundamental. Beleza. Quer botar todas as redes sociais aí da GL, falar as redes sociais da GL, da clínica, se tiver? Quais são os arrobas? Os arrobas da GL. GL, a gente tem aí. Bota o da GL. A gente coloca então embaixo, a gente coloca embaixo aí, faz a gente marca nos posts também. Vamos marcar também a da clínica. E eu vou fazer a minha última pergunta. Se você quiser, para fechar o recado final, e aí você tiver que contribuir alguma coisa para complementar, queria só saber onde é que você. Gramado do Maracanã. O tema Maracanã acabou passando, mas a gente segue. Então você pergunta do Maracanã e aí você fecha, por favor, com um recado final, assim, aonde que você vê a GL daqui a 1 ano, 5 anos e 10 anos, tá? E aí fazer uma pergunta do Maracanã para ele fechar e a gente... Eu acho que o do gramado do Maracanã é mais complexo, eu acho que isso vai dar um toque. Vai dar muito? Exato. Então a gente vai ter que chamar você de novo. Tudo bem. Aqui. Eu acho que... Então, como é que vai ficar a GL 1 ano, 5 anos? Cara, eu acho que em 1 ano ela vai estar mais ou menos como está agora, porque assim, a minha filosofia e a do meu sócio nesse momento é o quê? É buscar material. Eu não estou preocupado assim, porque tem gente que fica assim, não, mas eu queria conhecer o presidente do Real Madrid. Se eu tiver, assim, for meu amigo pessoal, o presidente do Real Madrid, eu não tenho um atleta hoje para colocar no Real Madrid. Então, é uma coisa que não vai me adiantar. O que eu preciso nesse momento, que a empresa tá nascendo, é fazer material humano de muita qualidade. É isso que eu preciso fazer agora. Então, assim, eu acho que em 1 ano a gente vai estar mais robusto. A gente tem 40 atletas hoje. Vocês têm 2 anos, né, pelo que eu vi? 23? Aí depois, eu acho que daqui a 5 anos a gente já vai estar figurando aí com vários atletas de ponta na Série A e B. E algum, pode ser o que você sonha também, né? Europa. Assim, é o que eu quero, né? Mas o sonho é uma coisa que só objetivo, acontece né? se Não você tem o sonho, tiver tem objetivo. estratégia. Senão você acorda e vê que já está na hora de trabalhar. Então, e eu acho que daqui a 10 anos a gente pode estar aí entre as maiores empresas do Brasil também no ramo. Legal, tenho certeza.
Flávio, obrigado pelos ensinamentos, pelo tempo e pelas palavras aí. Poder contar as histórias boas aí. Agora, faltou na minha lista que faltou algumas coisas aí. Vou ter que chamar de novo. Com certeza, faltou. Pra falar um pouco mais. Tem uma última pergunta rápida. Pode fazer. Você vai torcer pra quem na final da Libertadores? Flamengo não, Tricolor. ou Palmeiras? Eu vou cortar. Cara, vou torcer pelo empate. Ou tiver mais atletas ainda, né? Queria só te dar uma lembrança do escritório. Nada muito... Oi, beleza. Só uma lembrancinha aí da nossa especial, né? A gente tem as canecas aqui do escritório. A participação mas no a gente podcast. faz no podcast. Obrigado, gente. Olha aí. Então, gente, estamos no Spotify, no YouTube, tem os nossos cortes aí também. Mais um salve aí pro nosso querido e amigo Lapor. E ficamos por aqui, até o próximo episódio. Agora estreando o Giuseppe. Flávio, obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. É isso, Flávio. Muito obrigado. Tchau, tchau.